Estamos de Bíblia aberta na primeira carta de Paulo a Timóteo. Temos estado a estudar aquilo que Deus nos tem para dizer neste livro e queremos fazer de uma forma expositiva e sequencial para que possamos entender, então, dessa forma, todo o conselho de Deus. Agora, gostava que nós pensássemos em algumas perguntas. Será que as verdades bíblicas que proferimos, que dizemos às vezes nas igrejas, nos nossos lares, estão apenas a nível da nossa mente, mas será que ainda não chegaram ao nosso coração? Será que pensar em Cristo, será que pensar nestas verdades que temos estado a cantar ao longo deste culto parece algo distante? Será que nós proferimos estas palavras, mas a nossa mente e o nosso coração estão até distantes daquilo que nós estamos a dizer? Se Cristo deu a sua vida por nós, o que temos nós feito como resposta a esse grande amor de Deus por nós? Como também lidamos com as pessoas que são espiritualmente mais frágeis do que nós? Como temos lidado com as pessoas que, na sua vida, têm caído em pecado e até em pecados que nós nunca cometemos? Como é que nós lidamos com essas pessoas? Como lidamos com as pessoas que vivem em estágios diferentes dos nossos, mas que são na mesma igreja connosco? Como é que temos lidado com essas pessoas? Então, o tema da mensagem de hoje é da mente ao coração. E vamos abrir as nossas Bíblias, então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 11. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 11. Recordar que Timóteo estava em Éfeso. E esta igreja em Éfeso sofria muito por causa dos falsos profetas. E Paulo já tinha avisado deste perigo em Atos, capítulo 20, versículo 29 a 31. E eu vou ler. Pois sei muito bem que, depois de eu partir, vão introduzir-se no vosso meio os que querem, reparem qual é o objetivo dos falsos profetas, os que querem destruir a igreja, como os lobos ferozes destroem as ovelhas. Mesmo entre vós, hão de aparecer alguns a ensinar doutrinas falsas, arrastando consigo os discípulos. Por conseguinte, estejam vigilantes. Lembra-se que durante 3 anos, de dia e de noite, nunca vos deixei de aconselhar, um por um, com muitas lágrimas. Por causa dos falsos profetas, o apóstolo Paulo diz: lembrem-se, eu nunca vos deixei de anunciar como? Um a um. Logo aqui vemos uma característica muito pastoral. O pastor tem que lidar com as pessoas como? Uma a uma. Não é só de púlpito, com muitas lágrimas. Então o apóstolo Paulo também sabe o que é ter lágrimas no ministério pastoral. E nesse sentido, este capítulo 4 começa com a advertência contra os falsos mestres e um pedido a Timóteo para expor a verdade bíblica ao ensinar que tudo o que Deus criou é bom, porque Deus é bom. E se tudo o que Deus criou é bom, devemos então viver a nossa vida com gratidão. Foi isso que nós vimos então a semana passada. Vamos ler agora o versículo 6 até a parte inicial do versículo 7. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, Paulo aconselhou firmemente a Timóteo a ensinar ao povo de Deus a própria palavra de Deus, como também a rejeitar falsos ensinos promovidos pelos falsos profetas, os quais pertenciam à igreja. É muito mais fácil, enquanto igreja, nós sabemos lidar com os ataques que vêm de fora. O mais difícil é nós sabermos lidar com os ataques que vêm de dentro através de falsos ensinos. E nesse sentido, tanto o pastor como também a igreja devem desejar que todo o conselho de Deus seja pregado. A igreja deve desejar que todo o conselho de Deus seja pregado e não deve permitir que os seus pastores possam fugir a verdades que às vezes sejam mais inconvenientes. Então o púlpito deve ser um reflexo exclusivo da palavra de Deus, não das minhas histórias, não das minhas emoções, não daquilo que vai no meu coração, mas naquilo que vai na palavra do Senhor. Nenhum falso profeta tem a ousadia de pregar toda a palavra do Senhor de forma expositiva. É a palavra que
fala aos nossos corações. É a palavra que o Espírito Santo usa para transformar as nossas vidas. E todo o ensino que não tenha esta base deve ser rejeitado, ainda que possa entreter as pessoas. E às vezes eu sinto-me triste quando vou a alguma conferência. Vai lá um palestrante, dá umas belas piadas e as pessoas dizem: epá, foi um momento excelente, um momento bestial. Todos nos rimos. Foi uma emoção muito grande. Digo assim: mas ele pregou a palavra. Pregou lá, disse lá umas verdades interessantes. Eu não consigo, já não consigo ouvir essas coisas. Há que respeitar o púlpito, há que respeitar a palavra do Senhor. Então devemos rejeitar esses falsos ensinos, nem que faça rir todas as pessoas. Olharmos então para estes 2 versículos, vemos que o pastor tem a obrigação de alimentar, tem a obrigação de treinar, tem a obrigação de ensinar as pessoas com a Bíblia. E as pessoas têm a obrigação de deixarem de ser ensinadas, deixarem de ser treinadas, deixarem-se alimentar com a Bíblia e com a doutrina bíblica, para que então o pastor seja um bom servo, um bom ministro, como diz o texto, de Cristo à Igreja. É verdade que em alguns circuitos evangélicos falar de doutrina não é muito bem visto, porque acham que a doutrina afasta as pessoas. E de facto pode afastar, ou por outro lado, pode unir o verdadeiro povo de Deus. Porque a doutrina tem essa capacidade, a doutrina bíblica afasta aqueles que não são cristãos e une aqueles que são filhos de Deus. Recentemente alguém da direção, numa das reuniões, disse: Deus está a trabalhar no nosso meio, porque aquilo que se prega na graça, a verdade bíblica, deveria afastar as pessoas. E isso não tem acontecido. Então, isto significa que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para manter os seus filhos na igreja. É este o poder da palavra de Deus. No entanto, há um erro comum e que, mesmo pregando a palavra, todo o conselho de Deus pode na mesma afastar as pessoas. E este é um desafio que não é só apenas para os pastores, mas é para todas as pessoas. Vejamos, parte final, versículo 7 e versículo 8. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Então um cristão deve desejar ouvir, deve desejar pregar a palavra de Deus, como também deve procurar viver uma vida piedosa. Paulo usou a palavra exercício como um imperativo, como uma ordem a Timóteo. Esta palavra era usada para o atletismo, para o respectivo treino necessário, um treino rigoroso, um treino diário para se poder competir. Inclusive, se fôssemos olhar para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, poderíamos ver esta ideia novamente. Se os atletas trabalham para ter um prémio e trabalham com muito afinco para ter um prémio temporário, nós, cristãos, devemos trabalhar muito mais por causa de um prémio que nos está proposto, e esse prémio tem uma validade eterna. Significa isso que Paulo não desvalorizou o exercício físico. Antigamente eu gostava muito de utilizar este texto, o exercício físico para pouco é proveitoso, para justificar a minha falta de capacidade atlética, não é? Mas não tinha a ver com isso. Paulo alertou sim os cristãos para um exercício mais importante nas suas vidas. Uma nota sobre isto. Os cristãos, por vezes, preocupam-se tanto com a alimentação, tanto com o exercício físico, que se esquecem dos focos, ou do foco que esses aspectos devem ter. O que é que eu quero dizer com isto? Jonathan Edwards tomou uma resolução a nível da sua alimentação. E ele disse o seguinte: quero cuidar da minha alimentação para poder servir melhor a Deus. Este deve ser sempre o foco. Cuidar da alimentação, fazer o exercício, porque eu quero servir mais e melhor a Deus. A mentalidade de vou cuidar do meu corpo para me sentir melhor, ou vou cuidar do meu corpo para ter uma vida mais longa, desculpem, mas esta é uma mentalidade pagã. Qualquer pessoa que não tenha a Cristo pode ter esta mentalidade. Vou cuidar do meu corpo para me sentir melhor. Este não é o foco bíblico.
O foco bíblico é sempre a glória de Deus. E por isso é que há muitas pessoas que pensam que a sua identidade está no corpo. E quando não têm o peso certo, as medidas certas, sentem-se tristes e abatidas. Porque a identidade, em vez de ser Cristo, a identidade passa a ser o seu corpo. Devem, sim, cuidar do seu corpo. Devem. Porquê? Para poderem servir mais e melhor ao Senhor. Há uns anos, não é que eu não esteja lá perto, mas eu tinha cerca de 96 quilos. Eu quase que já não me podia mexer. Quando alguém me chamava, já quase que tinha que pedir ajuda para alguém me levantar. Em casa eu não fazia quase nada. E eu sentia-me mal. Mal porque não podia servir ao Senhor. Então tomei uma resolução de cuidar da minha alimentação. E perdi vários quilos, não para me sentir bem, porque se calhar nunca me senti tão bem como naquela altura, porque comia aquilo que eu queria, mas para poder servir mais e melhor ao Senhor. E isso teve implicações muito práticas na vida eclesiástica e na minha vida familiar. Então, precisamos de ter mais espiritualidade na nossa vida. Não é cuidar do nosso corpo para sentir-me bem, mas cuidar do nosso corpo para servirmos melhor ao Senhor. Não é por... E isso depois tem repercussões a nível até mesmo da forma como nós cuidamos do lixo na nossa casa, na forma como nós fazemos tantas outras coisas. É tudo devido à glória do Senhor. E o esforço que alguns fazem para essas coisas devem também fazer esforço para crescerem espiritualmente nas suas vidas. Por isso o versículo diz para fazermos exercício espiritual com muito mais afinco para crescermos na piedade. A ideia é, ok, essas coisas são importantes, mas que o foco da vossa vida seja Cristo ao fazerem essas coisas, mas gastem muito mais tempo no exercício que vos faz crescer espiritualmente. O que é que isto significa? A piedade. O que é que significa a piedade? Crescei na piedade. O que é que significa a piedade? A piedade não é contemplada pelos olhos dos outros, no sentido como é o aspecto físico. Sim, se alguém cuidar do aspecto físico, é normal que as pessoas à volta possam dizer uau, estás numa bela forma física, etc, etc. Mas a piedade não. A piedade não é contemplada pelos olhos dos outros. Aliás, as pessoas piedosas até podem passar a maior parte do tempo despercebidas, até porque ser contemplado pelos homens não é o objetivo destas pessoas. O que significa piedade? Este é um dos conceitos mais usados nesta carta. Piedade significa viver uma vida santa diante de Deus e das pessoas. Fazer exercícios na piedade significa que nós queremos crescer na nossa intimidade com Deus. Nós queremos crescer em santidade, na forma como nós vivemos a vida cristã. É procurar viver como Jesus viveu. É mostrar amor, é mostrar graça, é mostrar perdão, é mostrar misericórdia às pessoas, tal como nós recebemos da parte de Deus. É ter as verdades na mente, mas também ter as verdades no coração. E este é um dos aspectos mais importantes na vida do cristão. O que está na mente deve refletir-se nas suas emoções e nos seus relacionamentos. Se pensarmos um pouco, se nós retirarmos algum tempo para estudarmos, é muito fácil o cristão ter os conceitos teológicos na sua mente. É muito fácil. Basta dizer, pastor, pode-me emprestar as teologias sistemáticas, pastor, pode-me emprestar os comentários, pastor, pode-me emprestar os livros. E retirarmos o mês e começarmos a estudar com afinco e termos todos os conceitos teológicos na nossa mente. Mas o mais difícil é vivermos esses mesmos conceitos teológicos. Requer, tal como diz o texto, um exercício diário. Porquê? Porque precisamos, além de estudar, precisamos de nos aproximar da cruz, para sermos quebrados pela própria cruz. Este exercício deve ser feito diariamente, sem recurso aos holofotes, pois quem mostra aos outros o que faz provavelmente não está interessado em viver essas verdades. Isto acontece muito nas redes sociais. Quem mostra muito aos outros aquilo que faz é porque provavelmente não está interessado em viver essas verdades, pois o seu desejo, ainda que possa mostrar alguma piedade, é ser admirado pelas pessoas. Pensemos nos fariseus.
Pensemos na forma como eles lidavam com os outros. Eles tinham a doutrina. Eles sabiam tudo. Sabiam todos os conceitos teológicos. Mas não tinham piedade na sua vida. Chegavam ao ponto de agradecer a Deus por não serem como as outras pessoas. Este é o cúmulo do farisaísmo. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como o Mateus. Porque eu sou muito melhor. Isto acontece no nosso meio. Podemos não usar estas palavras, mas dizemos assim, que absurdo aquela pessoa ter cometido isto. Eu nunca faria tal coisa. Eu sou muito melhor do que aquela pessoa. Os fariseus não sabiam lidar com a dificuldade que os outros têm em viver a vida cristã. Porque a sua arrogância espiritual era tremenda. Por isso desejo e trabalho para que a graça todos possam ser humildes de coração. Pois todos, independentemente das etapas onde nós estamos, somos pecadores e a precisar da mesma pessoa, Jesus Cristo. Quando achamos que já chegamos a um sítio que os outros ainda não chegaram, quando eu acho que já estou aqui e que a Cristina está aqui, eu vou ser arrogante para com ela. Eu vou ser orgulhoso na minha atitude para com ela. Porque é essa a tendência de quem se acha superior aos outros. Temos de estar disponíveis para amar as pessoas que admitem as suas falhas e a sua dificuldade em fazer o caminho. Porque este é o exemplo que nós aprendemos de Deus para connosco. Nós precisamos de admitir que as pessoas cheguem ao pé de nós e digam: nós pecamos. Eu não sei lidar com esta situação na minha vida. E essas pessoas precisam de ser abraçadas, precisam de ser amadas, precisam de ouvir a verdade bíblica com amor. Para que se um dia algo acontecer, elas possam dizer aquilo que temos visto aqui na graça. A graça é uma boa igreja para quando alguém cai em pecado, porque lá vai-se receber a graça do próprio Deus. Este é o objetivo bíblico. Se queremos então fazer um exame espiritual à nossa vida, não é pelo quanto nós sabemos de teologia. Ok? Há muitos teólogos que nem sequer têm uma relação com Deus. Inclusive, há agora uma nova tradução que está aí a surgir de alguém que não quer minimamente saber das verdades bíblicas, mas fez uma tradução bíblica. Então, se queremos fazer um exame espiritual à nossa vida, não é pelo quanto sabemos de teologia. Se quisermos então fazer um exame à nossa vida, basta ver como nos relacionamos com Deus, com as pessoas, mas principalmente com aquelas pessoas que falharam connosco. Como é que eu lido quando as pessoas falham comigo? Será que eu lido da mesma forma como Deus lida comigo perante as minhas falhas? Se for, isso é viver uma vida piedosa. Versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Esta expressão então foi usada por Paulo em 1,15 e servia para dar uma declaração para ser aceito pela Igreja, e a qual resume uma doutrina fundamental. Resumidamente, a Igreja devia conhecer e saber de cor esta frase: ainda que o exercício físico seja de algum benefício, o viver piedoso é, em todos os aspectos, mais benéfico, já que ele tem a promessa de vida tanto para o presente quanto para o futuro. Então não é tanto pelo que nós comemos, não é tanto pelo que nós fazemos a nível físico, mas é aquilo que nós fazemos a nível espiritual. E diz o versículo, não é? Promessa de vida tanto presente quanto para o futuro. E que futuro é este? Que futuro é este que nós estamos à espera? Versículo 10 e 11. Ora, para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ordena e ensina estas coisas. Então, depois de termos visto a exortação de Paulo a Timóteo para ensinar a palavra e de se exercitar na piedade, vemos agora para colocar a sua esperança em Deus. A esperança em Deus deve ser o motivo pelo qual todos nós devemos trabalhar para o próprio Deus. Todos nós estamos no ministério. Não são só os pastores. Se alguém perguntasse agora a cada um de vós: qual é o ministério que tu tens?
Nós poderíamos dizer assim, eu sou professor da EBD, eu sou professor da classe da EBD das crianças, eu dos adultos, olha, eu estou a servir no louvor, olha, eu estou... E nós resumimos o ministério como serviço na igreja. Mas todos nós somos ministros de Deus, onde quer que nós estejamos. Não há part-time na vida do reino de Deus. Eu sou tão ministro do Evangelho como qualquer um de vós. Seja no banco, seja... para já ainda não, Cristina. Seja onde for, seja no jornal, seja na música, seja no hospital, seja onde for. Todos nós somos ministros do Evangelho. Não há part-time na vida do reino de Deus. Somos todos trabalhadores ao serviço do Rei, onde quer que nós estivermos. Qual a razão então desta esperança que nos deve alimentar diariamente? Diz o versículo. Porque Deus é Salvador de todas as pessoas, especialmente dos fiéis. Será que neste versículo, que a muitos tem levantado problemas, será que Deus é Salvador de todas as pessoas? E Salvador, o que é que significa isto? Todas as pessoas. Então será que há aqui uma defesa do universalismo, que no fim todas as pessoas serão salvas? Será que é esta a nossa esperança? Mas reparem, Deus é Salvador de todas as pessoas, especialmente dos fiéis. Olharmos para esta palavra Salvador, o conceito é usado muitas vezes no Antigo Testamento para mostrar que os juízes como Samuel, Otniel, etc., eram também o Salvador do seu povo. Porquê? Porque cuidavam de todas as pessoas do reino. Como também era usada para a palavra em relação a Deus, que cuida, que salva as plantas e os animais. No Novo Testamento, esta ideia também acontece. Mateus 5:45. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai, que está nos céus. Reparem agora esta parte. Porque Ele faz brilhar o sol, tanto sobre os bons como sobre os maus. E faz cair a chuva para os justos como para os injustos. Vemos também Atos 17:24-25. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele se encontra. E é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos pelos homens, nem precisa que os homens lhe façam coisa alguma. Pois é mesmo Ele que dá a todos vida, a respiração e tudo mais. Então, Deus faz acontecer chuva, sol para as pessoas que são boas e que são más, para os que são seus filhos e para aqueles que não são. Deus dá vida, dá respiração a todas as pessoas. Além disto, Deus também requer que o Evangelho seja pregado a toda a criatura. É um ato da bondade do nosso Deus, independentemente do sexo, da raça, da condição social. O que é isto? Salvador de todos significa que a graça comum de Deus, a bondade de Deus nesses aspectos, ela é manifestada a todas as pessoas individualmente. E é bom sabermos que o cuidado de Deus pode sentir-se neste mundo, embora não seja na sua plenitude. Por isso nós temos esperança num futuro melhor. O texto fala de que Deus é Salvador de todas, no sentido de cuidado, no sentido da sua graça comum a todas as pessoas, mas é Salvador especialmente dos fiéis. Isto é, Deus estende a sua maravilhosa graça que salva a todos aqueles que reconhecerem sim os seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Cuida de todos, mas salva apenas aqueles que se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E Deus não salva para nós vivermos uma vida melhorada. Deus salva-nos sim para nós vivermos uma vida com sentido. E quando o diabo quer derrubar-nos, ele quer retirar-nos este sentido para a vida. E Deus quer alimentar-nos com este sentido para a vida, a esperança. É a esperança que nos dá força. É a esperança de estar um dia com Deus, que nos dá força para que nós podemos viver naqueles momentos mais difíceis na nossa vida, conforme nós lemos no Salmo 43. Porque estás abatida a minha alma. Eu quero confiar no Senhor. Então, Deus salva-nos para vivermos vidas com sentido.
Uma vida de piedade e de proclamação da mensagem, aguardando cada um de nós por aquilo que nos está reservado. Será que já conhecemos a este Jesus? Será que nós já pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados? Será que nós já reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas? Será que nós dizemos estas verdades, mas elas estão apenas na mente e ainda não chegaram ao coração? Isto é muito mais comum do que possa parecer. Falarmos, dizermos, ouvirmos, mas já crescemos nos bancos da igreja, entra a 100, sai a 200, que elas não transformam o nosso coração. O que fazer? O que fazer nestes momentos? Exercitar na piedade. Como? Através da oração, através da leitura. A pedir para que o Senhor quebre os nossos corações, para podermos voltar a ter esta intimidade com o Pai. Será que temos lutado nas nossas vidas para conhecer e viver as verdades do Evangelho? Não há uma verdadeira comunhão com os irmãos se não vivermos a intimidade com Deus. Podemos-nos até queixar, independentemente se há motivos ou não, de falta de comunhão na igreja. E isto não se resolve com eventos. Resolve sim com cada um de nós a exercitar-se na piedade e pensar naquilo que está reservado. Nós somos igreja. Nós vamos ser igreja. Nós vamos continuar juntos por toda a eternidade. Porque uma igreja que é movida a eventos está apenas ligada quando os gostos forem iguais. Uma igreja movida a eventos tem os dias contados, 10, 15, 20 anos, não mais do que isso. Ainda na sexta-feira estava a falar com o Carlos precisamente sobre isso. Uma igreja movida pelos eventos e que não tenha o Evangelho no centro, 15, 20 anos, não passa mais do que isso. Uma igreja movida pelo Evangelho permanece junta quando há discordâncias, porque o Cristo é o elo que nos liga uns aos outros. Ser igreja é muito simples quando tudo vai bem. É a mesma coisa, lá está, o casamento e o Evangelho explicam muito um ao outro. É muito fácil nós estarmos casados enquanto tudo vai bem, tal, florzinhas para aqui, mensagens bonitas para ali. Mas quando vêm os momentos difíceis no casamento, quando vêm os momentos difíceis na igreja, aí é que nós percebemos porque é que nós estamos juntos. Porque os votos que nós fazemos no casamento, porque o compromisso que nós assumimos com a igreja, não é só feito para os momentos fáceis, mas é feito, acima de tudo, para os momentos difíceis em que nos apetece largar a mulher, apetece-nos largar a igreja. E nós pensamos assim, não, nós vamos permanecer juntos. Porque Cristo é a razão da nossa ligação uns aos outros. Se formos andar à procura de uma igreja perfeita, não acharemos descanso até partirmos, porque a única igreja perfeita estará no céu. Essa é a igreja perfeita. Mas nós devemos desejar pertencer, sim, a uma igreja onde o Evangelho é pregado e onde a liderança procura cuidar da vida das pessoas, com graça, com amor e verdade. Às vezes há pessoas que me perguntam de outras igrejas: porquê é que vocês têm pessoas que vêm de longe, de Salvaterra de Magos, de Alcochete, de Sintra, vêm de tantos outros sítios que não ali perto da vossa igreja? E muitas vezes a minha resposta é que essas pessoas não estão à procura de igrejas mais perto, mas estão à procura de igrejas que sejam bíblicas. E eu não vou pedir desculpa por isso. Nós temos que ser uma igreja centrada no Evangelho. Não devemos procurar uma igreja qualquer, mas devemos procurar uma igreja que esteja centrada no Evangelho. E graças a Deus que não é só a Igreja Batista da Graça, mas há muito mais igrejas que estão centradas no Evangelho. E nós devemos orar por essas igrejas, para que Cristo seja sempre a razão pelo qual nós estamos unidos. E nunca as nossas emoções, nunca o nosso desejo, nunca os eventos. Porque não são os eventos que ligam as igrejas, as pessoas, é sim a palavra do Senhor. E tudo começa na nossa casa. Permitam-me dar esta parte. Se nós acharmos que aquilo que é pregado no púlpito é suficiente para vivermos a nossa vida cristã, nós não vamos longe.
Eu não sou Deus. Vocês não são Deus. Nós temos que começar... Lembram-se quando Paulo falou a Timóteo? Aquilo que tu tens aprendido, eu sei com quem aprendeste. Porque desde a tua casa aprendeste com a tua mãe e com a tua avó. Significa isto que nós temos que viver a verdade do Evangelho nos nossos lares. Porque se não há oração, se não há leitura da palavra, se não há Evangelho nos nossos lares, meus irmãos, não é a igreja que vai fazer milagres. Precisamos viver as verdades do Evangelho nos nossos lares, a cultivar o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, para que cada um, ao olhar para a vida do outro, possa ver: eu sei que Ele me perdoa, não é porque gosta de mim, mas eu sei que Ele me perdoa porque Ele ama a Cristo. O foco é sempre Cristo. Que Deus nos ajude a vivermos cada um as verdades do Evangelho, a procurarmos que a nossa igreja nunca abandone a verdade bíblica e onde cada um cuida da vida dos outros, orando uns pelos outros, para que Deus seja glorificado no nosso meio. Amém?